A Faísmo 2019, Feira Agropecuária Comercial e Industrial de São Miguel do Oeste, mais uma vez recebendo grande público. E a expectativa é ainda mais positiva. Se ontem, durante o feriado nacional, o Parque de Exposições recebeu um público muito bom, todos os indicativos nesse sábado são de que essa quantidade, esse número de visitantes será batido no sábado. E eu converso com o Ivandro Spengler, ele que é presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas e membro da Comissão Central Organizadora. Que balanço dá para fazer, Ivandro, sobre esses 2 primeiros dias de feira e agora já traçando uma projeção para os próximos, hoje, sábado, e para amanhã, domingo? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Com certeza, os primeiros 2 dias foi muito positivo. Ontem, inclusive, surpreendeu até as nossas expectativas. O parque estava muito cheio, muito movimento, e o movimento foi até às 10 da noite. Mesmo durante o show, me chamou a atenção que deu um público muito grande lá no Guri da Uruguaiana e no Tomás Machado, mas aqui na feira o movimento continuou. Então não é que todo mundo foi no show, ficou um bom público circulando na feira, no palco 2 que não parou também. Então a gente chega à conclusão, pelo menos até o momento, que várias das ações que foram tomadas foram acertadas. Eu acho que o palco 2 esse ano foi bem acertada a posição dele, né? Tá num local muito privilegiado, onde as pessoas podem fazer um lanche, sentar, descansar um pouquinho, assistir uma banda local. A infraestrutura também, né? Tudo que a prefeitura investiu no parque também melhorou muito, né? As pessoas estão comentando, estão falando sobre isso, e muitos que não vieram ainda têm a curiosidade também de vir ver, né, toda tudo que foi feito aqui no parque. E o principal, com todos os expositores que eu conversei até o momento, eles estão muito felizes, estão com a expectativa muito boa, já venderam muito, já prospectaram muitos negócios. Então, como você falou, a expectativa para hoje ela é ainda maior. Eu vim agora para o parque, o movimento já está bastante grande, então a gente acredita que hoje talvez vai nos surpreender ainda mais, talvez a gente vá além do que aconteceu ontem, né? Principalmente porque temos show nacional, temos Eduardo Gustavo, temos também aqui no palco 2 uma apresentação do pessoal da Argentina, tem as bandas locais, então tudo isso agrega valor para as pessoas virem até a Faísmo. Ok, nós agradecemos ao Ivandro Spengler, presidente da CDL e membro da Comissão Central Organizadora. Vamos aproveitar aqui a presença do César Signor, vice-coordenador geral da Faísmo 2019. A comissão está sorrindo de orelha a orelha, afinal, mesmo faltando os 2 dias principais, que seria hoje à tarde e à noite e amanhã durante todo o dia, já dá para dizer que a Faísmo 2019 é um retumbante sucesso, César. Certeza absoluta, certeza absoluta. Uns 15 dias atrás, quando a gente já tinha mais ou menos uma previsão do tempo, né, que hoje em dia a tecnologia nos permite poder ver isso, né, a gente já tinha certeza do sucesso, porque a gente acompanhava a qualidade, o que estava dos stands, o que estava sendo produzido nos stands aqui dentro, fora, a estrutura que estava sendo montada, a gente tinha certeza absoluta do sucesso. E o público, graças a Deus, tem dado, todas as feiras têm dado o apoio que a gente precisa. O expositor investe, gasta e ele quer público, e ele está tendo. Você pode ver que agora é mal o início da tarde, dá para dizer, e nós já estamos com os corredores cheios, né? Então até o final da tarde isso vai estar super lotado, então com certeza absoluta todo mundo muito satisfeito. Uma preocupação, mas de um modo positivo da CCO, é o volume de veículos que se desloca ao mesmo tempo em direção ao parque. Daí que a comissão organizadora já desde ontem vem chamando a atenção do público para, quando se dirigirem ao Parque
Parque de Exposições para tomarem a via alternativa, via Bairro Salete e via rodovia Leolino Baldiceira. A preocupação existe, porque ontem o engarrafamento foi do parque até o trevo da 282. Isso. A gente procura sempre avisar, mas isso o pessoal acaba caindo no hábito que é de vir por aqui, por ser mais perto, e não se dá conta que vai cair no congestionamento. Certeza que vai cair, porque é muita gente, e queira ou não, para o pessoal ir entrando nos estacionamentos, tem uma credencial que tem que fazer, tem o pagamento, então é um pouco moroso. Então, que o pessoal se desloque pelo Guamirim, vai estar bem tranquilo, vai dar lugar para todo mundo, e venham mais cedo que vai ter tempo, né, de fazer a visita aos nossos expositores. A feira está maravilhosa, e depois possa curtir o show no final da noite aí com tranquilidade e aproveitar bem. César, outra coisa que chamou a atenção, ontem encerrado o show nacional, já 1 hora já passado desde que os shows terminaram, aliás, foram muito bons, foram gratas surpresas, porque a gente já conhecia, mas quem não conhecia teve a oportunidade de ver, principalmente o menino Thomas Machado fazer um espetáculo de gala, né? O show de gaita que ele e o irmão deram é a coisa para ficar na história. Mas mesmo 1 hora depois dos shows, quando normalmente o parque está vazio e coisa, que nada, a feira estava bombando, a praça de alimentação completamente lotada. Vocês que trabalharam por meses e meses na organização desse evento, de repente, quando vocês se deparam com um panorama desses, deve dar um ar de satisfação, um ar de dever cumprido. Eu sou suspeito para falar, né? A gente está na frente de tudo isso aí, junto com o Zanardi, então sou suspeito para falar. Mas a gente se emociona. Eu falo sinceramente, eu me emociono muito, tá, de ver isso, porque, retifico de novo, é o trabalho voluntário que a gente faz, e daí tu ter esse resultado, não tem, isso incentiva a gente a no próximo ano estar ajudando de novo, porque o resultado está aí. Então, e tava, digamos, pós-show, quando o pessoal geralmente vai embora, depois de um belo show, que nem você ressaltou, o pessoal fica. Por quê? Os stands é bastante, e a qualidade, o que o pessoal está podendo oferecer, então demora muito tempo para visitar. Então o pessoal deu uma olhada antes, foi pro show, voltou a fazer o resto da visita, e isso que é uma importante, né? César, outra coisa que eu queria explorar contigo. Normalmente, durante a FAISMO, ocorriam problemas de abastecimento de água, problemas de infraestrutura, e parece-me que está tudo também nessa área andando às mil maravilhas. Cada ano é um aprendizado, Serginho. Então, cacetada que a gente levou lá atrás, a gente não quer levar agora. Ocorrem alguns problemas ainda, a gente sabe que ocorre, a gente não está perfeito, mas cada ano é um aprendizado. Esse pessoal que está trabalhando nas comissões já vem de 3, 4, 5 feiras ajudando. Então, cada ano a gente vai aprendendo, no próximo nós vamos melhorar nesse detalhe, e que nem, mais uma vez ressaltando a questão da infraestrutura que o prefeito nos deu esse ano, com toda a sua equipe, então também nos deu muita tranquilidade para trabalhar. Então é um aprendizado. Ano a ano a gente vai melhorando, com certeza essa aqui já está sendo melhor do que a última, e certeza absoluta que a próxima vai ser melhor do que essa. Por quê? Porque a gente cada ano vai aprendendo e vai melhorando. Ok. Agradecemos ao César Signor, vice-coordenador geral da FAISMO 2019. E aproveitamos para renovar o convite ao público regional para que venham até o Parque de Exposições para conhecer tudo que de bom e de melhor a região produz e coloca à disposição da população, e também para passar horas super agradáveis, inicialmente com shows com artistas locais e regionais no palco 2, e depois 2 grandes shows no palco principal. Eduardo Gustavo, um talento da região, filho de São Miguel do Oeste, faz o seu show, abrindo a programação artística da noite desse sábado, e depois sim, o palco 1 promete bombar com
um grande espetáculo, um mega show nacional com Maiara e Maraísa, uma dupla sertaneja das mais badaladas e mais requisitadas para shows em todo o país. Portanto, fica aqui o nosso convite e ao mesmo tempo que também relembramos que o pessoal tome cuidado para não deixar para vir na última hora, para evitar os engarrafamentos que normalmente ocorrem quando todo mundo decide vir para o parque na mesma hora. Então, principalmente que tomem a via alternativa, via Bairro Salete e a rodovia Leolino Baldiceira. JRTV Jornal Regional, Faísmo 2019. O Noesc apresenta Vivências que Transformam. Quando eu lembro da Noesc, da graduação, eu lembro da amizade que a gente fez. Eu e um sócio meu, a gente teve a ideia de abrir uma empresa. Hoje eu lembro da Noesc como um start inicial, assim, que foi o que deu início à empresa, ao sonho que a gente desenvolveu. A Noesc mudou a minha vida para melhor, porque eu me tornei a pessoa com que eu sonhava em me tornar. Essa é a minha história. Venha viver a sua. Venha para a Noesc. Inscrições abertas. Agropecuária Império. Toda a linha de medicamentos veterinários, rações para gatos, cachorros, pássaros, cavalos, bovinos e peixes. Sais minerais com as melhores marcas do mercado. Toda a linha de selaria e bombachas. Precisou de produto de qualidade, preço e condições de pagamento? O lugar certo é Agropecuária Império, em São Miguel do Oeste, na rua 7 de setembro, e em Paraíso, na rua Guilherme José Missen. Super VIP, sempre com as melhores ofertas. Aproveite o melhor do hortifruti. Confira o melhor em carnes nobres em nosso açougue. Aprecie as delícias da nossa padaria. Os melhores vinhos nacionais e importados você encontra no Super VIP. Diga com flores o que só o coração sabe. Cartão cliente, muito mais vantagens. Solicite o seu. Com 2 lojas para melhor lhe atender. O Sebrae Santa Catarina existe para ajudar o seu negócio a dar certo. Se você é um microempreendedor individual, dono de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte, ter o apoio do Sebrae é uma mão na roda. Porque ninguém fez e faz mais pelo desenvolvimento das empresas e dos empreendedores do que o Sebrae. Para cada momento do seu projeto ou negócio, o Sebrae tem a pessoa certa para te ajudar. Para cada dúvida, a orientação mais adequada. O Sebrae tem nos ajudado, a Central Fronteira Oeste e as suas filiadas, basicamente em 2 linhas. Na linha de Sebrae Tech, que é assistência técnica à produção de leite a campo, e na linha de consultorias com consultores especializados em algumas áreas mais focadas na questão da gestão das cooperativas. Procure o Sebrae mais próximo ou acesse sebrae-sc.com.br. O Sebrae quer realizar mais com você. Sebrae, parceiro no seu sucesso. Localizada em São Miguel do Oeste, no extremo oeste catarinense, com mais de 20 anos de mercado. Oferecemos infraestrutura completa, cardápios personalizados, profissionais experientes e suporte do início ao fim de cada evento, com a missão de encantar seus convidados e transformar suas expectativas em realidade, pois assumimos o compromisso do sucesso com você. Procurando óculos de sol ou óculos de grau, Ótica Precisão é a melhor e mais recomendada ótica de São Miguel do Oeste. Na Ótica Precisão você encontra óculos e lentes de qualidade com os melhores preços. Temos armação de óculos de grau e de óculos de sol feminino e masculino de várias marcas e modelos. Precisou de óculos? O endereço certo é Ótica Precisão, Rua Antônio Pedrassani 121, em frente ao Hospital São Miguel. Telefone 4936221445, em São Miguel do Oeste. Farmácia São Bento, você pode confiar. Horário de atendimento das 7h30 às 20h30. Teleentrega disponível pelo telefone 49-3622-4595. Oferecemos os serviços de aferimento de pressão, teste de glicose e colocação de brinco. Farmácia São Bento, localizada na rua 15 de novembro, 1074, no centro de São Miguel do Oeste. Acelera!
leve. Tá tudo muito barato. Aproveite as ofertas. Camiseta Pitt, R$ 69,90. Blusinha Lunender, R$ 29,90. Bermuda jeans masculina, R$ 49,90. Shorts jeans feminino, R$ 69,90. A cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom e concorre a uma S10 0 km. O ganhador pode ser você. Acelere com a Leve. Bebidas, fornecedor oficial de bebidas para a Faísmo 2019, com a maior estrutura já colocada a serviço de uma feira na região. São mais de 80 equipamentos novos e seminovos entre geladeiras e caixas térmicas. Com o apoio de câmaras frias, a Bebidas garante bebidas geladas e prontas para consumo durante toda a Faísmo. Com 10 colaboradores diretos de plantão, a Bebidas garante também atendimento diferenciado com vendas externas na praça de alimentação e nos próprios estandes. Bebidas, revendedora da cerveja Amstel, a cerveja oficial da Faísmo 2019. Centenária, vocês não vão acreditar no que eu tenho para contar para vocês ali. A MK vai dobrar a sua internet por apenas 10 pila. É um presentão para ti. Não é internet em dobro por 10 pila. É internet em dobro por 10 real na MK Telecom. Mas tá esperando o que, pia? Corre, vamos! Acelere e garanta seu novo plano antes que a promoção acabe. O dobro por R$10. É só na MK Telecom.